não peço opinião para as pessoas sobre os seus projetos. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui da série de podcasts aqui, do podcast do Valadares. Eu me chamo Rian, né? Há pouco tempo atrás eu estava discutindo com alguns amigos meus sobre o nome Rian. Meu nome é R-Y-A-N, então o correto seria Ryan, porque o Y, não sei explicar, mas era para ser Ryan, mas todo mundo me chama de Rian, então muito prazer para vocês. É Rian, não é Ryan, o meu nome. E vamos iniciar aqui o primeiro episódio aqui da série de podcasts aqui, falando sobre o porquê que não devemos pedir opinião para as pessoas, né? Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente está iniciando um projeto, a gente tem em mente o motivo, a gente sabe bem o motivo do porquê que a gente vai iniciar aquilo, certo? E quando a gente está no início, muitas vezes a gente está começando, por exemplo, vou dar um exemplo do meu livro, né? Eu tenho em mente o que eu quero escrever. E muitas vezes eu comecei a escrever 10 páginas ali, mandei para alguém para ler. Aí eu mando para o melhor amigo meu, mas ele tem uma visão diferente do que eu estou escrevendo, não sei o que. Aí ele fala para mim, mano, eu não gostei dessa parte aqui, muda isso aqui, muda aquilo ali. Eu acho que isso não faz tanto sentido, aí beleza. Todo o resto que eu tinha ali para começar a escrever o e-book, o livro, né? Eu já não vou ter mais. Por quê? Eu pedi opinião logo no início do meu projeto, né? E um amigo veio e tirou da minha cabeça. Não vou dizer que, por exemplo, quando a gente pede opinião para alguém, a pessoa nos dá uma opinião e muda nosso trajeto ali de início ali, que é proposital. Cada um dá uma opinião que tem. Se vocês me perguntarem, Rian, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não sei o quê, eu vou dar para vocês a opinião minha sobre aquilo, né? O que eu tenho, o meu grau de estudo em relação àquilo e tal, mas ele pode estar errado. Assim como de um historiador também pode estar errado, porque a gente, querendo ou não, na vida a gente está sempre aprendendo, né? Então, o que as pessoas elas nos respondem são simplesmente o que elas sabem, ou o que fazem sentido para elas, né? Então, pessoal, a gente não deve pedir opinião para alguém no início dos nossos projetos por este motivo. Muitas vezes você vai querer começar a empreender, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, tem um amigo que chama Pedro Henrique, ele investe na bolsa, né? Talvez, se lá no início, no ano passado, quando ele começou, talvez se ele tivesse pedido opinião para os amigos dele que não investem na bolsa, eu não invisto na bolsa. Talvez eu vou começar com a ajuda dele, ele vai me auxiliar, me explicar, mas talvez se ele tivesse virado para mim lá no início e perguntado para mim, ô Rian, o que você acha de investir na bolsa, cara? Tô pensando em investir, não sei o que você acha, mano? Talvez a minha opinião, por mais sincera que fosse, iria tirar da cabeça dele a questão de investimento que ele ia ter. Por quê? Eu não entendo nada de investimento, eu não tenho visão sobre o mundo do investimento, não tenho visão porque eu não estudo, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho conhecimento mesmo, eu não estudo, então se você não estuda sobre algo, você não tem visão sobre aquilo. Então, assim, eu iria dar minha opinião para ele, uma opinião de uma pessoa que não entende nada, e talvez ele que já entendesse um pouco por já estar estudando, né, ele iria, sei lá, pensar assim e falar, pô, não vou fazer isso mais porque isso aqui não tem futuro, é muito arriscado, tem muito risco, eu posso gastar, sei lá, R$1.000 aqui e ter zero de retorno, entendeu? Então, assim, eu não sei como foi a história dele no início, não sei se ele pediu opinião para alguém, se alguém ajudou ele, sabe? Mas eu tenho certeza que se ele tivesse chegado até mim, talvez a minha opinião iria mudar o rumo da história dele. Então, pessoal, a gente não deve pedir opinião por isso. Simplesmente pelo o fato de que, né, só a gente sabe nossos motivos, só a gente sabe por que a gente quer fazer aquilo, independentemente de para quem você explique ou como você explique, só você vai entender o seu motivo, né, porque é só a gente que sabe de tudo que passa na cabeça da gente. Então, quando a gente pede opinião para alguém, por mais que a gente explique nossos pontos de vista, a pessoa ela vai responder conforme o conhecimento dela, o conhecimento que ela tem, o grau de estudo que ela tem, né? Conforme as coisas façam sentido para elas. E, por exemplo, você pode ter o melhor amigo do mundo, mas eu tenho certeza que você discorda de algum termo, alguma coisa com ele. Então isso já mostra que ele não tem sintonia, vamos dizer assim, vamos falar entre aspas, né? Uma sintonia com você, com os seus pensamentos, com as suas ideias. Então, quando você pede opinião para esse tipo de pessoa, essa pessoa ela vai te responder e muitas vezes essa resposta dela vai te tirar do seu caminho inicial, certo? Porque você vai ter uma ideia de começar,
de tal forma. Uma pessoa que não entende o que você está fazendo, ela vai responder ela vai responder em relação ao conhecimento que ela tem. Talvez ela vire para você e fale: pô, do jeito que você está começando, cara, eu acho que não vai para frente, ou não vai para frente, o jeito que você está começando está errado, acho que você deveria fazer isso. E acaba que a gente deixa de escutar o nosso eu interior, né? A gente deixa de seguir nossos instintos para, digamos que, viver das opiniões dos outros, né? E com isso a gente inicia um projeto que muitas vezes seria bem sucedido, seria talvez um dos maiores projetos que a gente teria na nossa vida. Talvez a gente perde aquela vaga de emprego, aquela chance de trabalhar em tal lugar, porque a gente seguiu a opinião das pessoas logo no início. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que vocês devem começar seus projetos. Depois que vocês criarem a primeira base, vocês podem pedir opinião para alguém. Por quê? Quando você tem a primeira base pronta, seja, sei lá, você vai escrever um livro, aí você escreveu as primeiras 50 páginas, né? Muitas vezes o conteúdo do livro está todo naquelas 50 páginas, você só precisa parar, pensar, raciocinar e escrever mais e separar, né? Por você já ter a primeira base, você pode perguntar a alguém o que a pessoa acha sobre. Você já iniciou, você já sabe como você começou aquele caminho, e se você achar que a opinião do próximo é válida, você muda de rumo. O mais importante é que você começou, então não tem como é possível sim você falhar e errar, certo? Mas não tem como você não iniciar o seu projeto, porque você já iniciou ele. Então, tudo que você precisa fazer é seguir em frente. Se alguém te dá uma opinião de que o jeito que você está fazendo está errado, você pode mudar e tentar. Se não der certo, você volta a fazer do seu jeito, até você conseguir ter sucesso. Mas no início, pessoal, a gente não deve pedir opinião por isso. Porque como a gente não construiu o nosso caminho ainda, como é que eu posso explicar para vocês aqui? Quando você não constrói o seu caminho, você pede opinião para alguém, essa pessoa muitas vezes você pede opinião para 10 pessoas. Cada pessoa tem uma opinião diferente. Então, de um único caminho que você enxergar, você vai começar a enxergar 10 caminhos diferentes. E talvez isso te faça desistir logo no início. Entendeu? Então é por isso que você deve seguir os seus instintos, né? O seu eu interior, até você chegar no primeiro lugar, no primeira base, né? Ou na primeira ideia, ou seja lá onde você quer chegar, até que você chegue e fale assim: não, comecei, eu já cheguei no início, agora eu vou passar para o meio, né? Você saiu do ponto A e foi para o ponto B. A partir do ponto B, você pode pedir opinião para as pessoas para ver se para onde você está indo ali está certo. Mas eu recomendaria também que você se mantesse em silêncio e só a partir, sei lá, da segunda parte, da terceira parte dos seus projetos você pedisse a opinião, porque você teria um caminho mais longo construído que seria difícil de ser desconstruído ou te tirar daquele caminho, daquele rumo, entendeu? Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio aqui, rapidão, 8 minutos e 23 segundos, 24, 25, 26. Eu espero que tenha ajudado vocês, pessoal. E assim, eu não peço mais opinião para os meus amigos em relação ao que eu vou fazer. Eu aprendi no fim desse ano, que a gente deve fazer tudo calado, do jeito que a gente acha certo. E depois, se no final ali, muitas vezes antes de finalizar totalmente, a gente pede opinião para alguém para ver como é que tá, se tá certinho, se tá errado, se a gente deve mudar alguma coisa. Por causa disso, eu já desisti de iniciar muitos projetos em minha vida, já desisti de muitos projetos que eu já cheguei no final e não terminei. Até na minha vida inteira, pessoal, eu sempre iniciei alguma coisa e nunca terminei. Na maioria das vezes era porque eu ouvia a opinião das pessoas. Então, a opinião das pessoas me tirava do meu rumo, me fazia ir para outro lugar, outro caminho, me faziam enxergar um cenário no qual não tinha na minha cabeça antes, um cenário que não tem sucesso, entendeu? Porque para aquela pessoa talvez tal coisa não faça sentido. Então, eu não peço mais opinião para os meus amigos, eu simplesmente inicio meus projetos e depois eu pergunto: mano, o que você acha disso? Pô, fiz esse negócio aqui, você acha bacana, que não sei o que, entendeu? E assim eu vou continuar seguindo pro resto da minha vida, pessoal. E eu recomendo muito que vocês façam isso, porque assim você começa, você inicia, consegue deixar os seus 2 pés no chão, firme, para dar o próximo passo. Entendeu? Você dá o próximo passo. Se você tiver de mudar alguma coisa, você já iniciou, então você já tem uma base
né, do seu projeto, você pode reconstruir a sua base, sem que tenha que iniciar novamente. Então, eu espero que essa reflexão, não sei se eu poderia chamar o certo de reflexão isso aqui, mas eu espero que esse primeiro episódio aqui da série aqui tenha ajudado vocês, ou que ajude, né, a se manterem em silêncio e seguirem com seus projetos. E também, pessoal, não é só por esse motivo. Também é muito bom a gente fazer as coisas calado, porque quando a gente conta nossos projetos, nossos objetivos, onde a gente quer chegar para as pessoas, a gente cai, a gente não chega lá. Então, não só por isso, por essa questão de opinião, mas também para o nosso próprio bem, para a nossa própria proteção, para a gente conseguir concluir nossos objetivos, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aqui. Vou trazer vários para vocês, vários. Vou tentar trazer uns num carro. Eu não tenho carteira ainda, mas de vez em quando eu ando de carro na roça, né? Então vou tentar trazer uns podcasts gravando no carro, igual um cara mais velho. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Vão lá no meu Instagram, é @Rian _José _Valadares _. Aquela barrinha lá embaixo lá. É o traço, só que em vez de ser traço, você tá mais embaixo. É o underline. Vocês podem ir lá e mandar no meu direct lá o que vocês acharam. Ou, melhor, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí @podcast _Valadares. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Podcast podcast Valadares. Aí vocês vão entrar no meu perfil do podcast, onde é que eu vou divulgar tudo aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero receber opiniões suas também, né? Igual já iniciei aqui o primeiro projeto meu, em relação aos podcasts. Então agora eu estou disponível para receber opiniões e dicas. E eu espero que vocês possam me ajudar nisso também. Então, pessoal, deixa eu ver o dia aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Não sei se eu vou postar ele hoje, provavelmente não. Mas eu te desejo um ótimo dia, do dia que você estiver escutando. Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem com Deus. E é isso, pessoal. Vamos que nosso céu é o limite. Depois que a gente chegar no céu, Deus vai definir o nosso limite.